Olá a todos, é o objetivo da videoaula de hoje determinar o crescimento populacional de uma determinada espécie. O crescimento de uma população ou a variação de uma população depende da população e de uma taxa de crescimento. Contudo, essa taxa de crescimento não é constante, porque à medida em que a população cresce, os alimentos passam a ficar escassos. Ou seja, esta taxa de crescimento diminui com o aumento da população. Uma boa lógica é taxa de crescimento igual a uma taxa inicial que multiplica 1 menos a população sobre uma determinada constante. Verificamos como fica este gráfico. Ele é bastante parecido com a equação da reta, não é? Vamos lá. Taxa inicial igual a 1,2%. A população vai variar aqui entre 0 e 20, porque nós assim quisemos. K é o valor limite para o qual as espécies vão crescer. Coloquemos aqui 15. Finalmente o gráfico. No eixo X a população, no eixo Y a taxa. Ainda vamos adicionar grades no nosso gráfico. Executemos. Aqui nós verificamos que não foi identificada a variável t, que é a variável taxa. Claro, nós temos que ainda digitar t igual a t0 vezes 1 menos p ponto dividido por k, que é assim que a variável taxa está definida em função da população. Agora sim, a taxa começa em 1,2% quando a população é 0. A taxa vai caindo à medida que a população sobe até atingir o nível 15. A partir do nível 15, a taxa fica negativa. Isso quer dizer que tem mais habitantes do que a alimentação é capaz de sustentar. Poderíamos ainda colocar aqui no eixo X população, para identificá-lo. E no eixo Y, taxa. Se quiséssemos a taxa em percentual, colocaríamos aqui vezes 100. E aqui diríamos que ela é percentual. Pronto. Eixos identificados, população no eixo Y e taxa no eixo X, começando em 1,2 e decaindo à medida que a população cresce. Vamos agora analisar como a variação da população se comporta em função desta taxa que nós definimos e da população. Vamos lá. Variação da população é igual à taxa que nós acabamos de calcular para as várias populações, ponto vezes a população. Vamos fazer um novo gráfico, plot. Agora no eixo X a população e no eixo Y a variação da população. Coloquemos grades. Identificamos também agora os eixos X e Y. No eixo X a população e no eixo Y a variação da população. Verifique aqui que com o aumento da população, há um aumento da variação da população até 15. A partir de 15, a variação da população é negativa. Ou seja, aqui é um ponto de equilíbrio, onde não há aumento nem redução da população. Se a população inicial começa aqui no 2, ela vai aumentando até 15. Se ela começa no 20, a variação da população é negativa e ela vai cair
até 15 também. Trata-se da população limite. Vamos agora ao cálculo da solução da população no tempo. Inicialmente, apaguemos algumas variáveis. Clear dp, a variação da população, p e a variável tempo. Definamos a equação diferencial como dp novamente, por isso que nós apagamos. dp é uma função do tempo e da população. E agora a equação t0 ponto vezes 1 menos a população ponto dividido por k ponto vezes a população novamente. Exatamente esta equação que está aqui em cima com a taxa variável. Executemos. E aqui está, função do tempo e da população. Como condição inicial, coloquemos P0 igual a 3, por exemplo, 3 indivíduos. E agora, tempo, solução e população, solução, que é igual a OD 45, que é a mais comum. Eu gosto muito da OD 23TB. A função ODFun, a função é dp. O tempo de simulação, o tempo que nós estamos analisando do crescimento populacional. Vamos utilizar aqui de 0 até 800. A população inicial, que nós chamamos de P0. Ponto e vírgula. E o gráfico. Plot T solução pela população solução. Coloquemos ainda uma grade. No eixo X, tempo. No eixo Y, população. Executemos. E temos aqui o gráfico. Começamos com 3 indivíduos, a população cresceu até a população limite de 15 indivíduos. Por que não, então, fazer para várias populações iniciais e verificar o comportamento dos vários gráficos? Assim vamos proceder. Vamos fazer para população inicial igual a 0, variando de 2 em 2, até 20 indivíduos. Faça o quê? Exatamente o que nós tínhamos aqui em cima. Vamos copiar toda esta parte para cá. Então, temos aqui a equação diferencial, que poderia ser definida só uma vez. Ela já foi definida lá em cima. Se não tivesse sido, nós colocaríamos aqui fora. Vamos apagar. A população inicial já foi definida no laço for. Não precisamos defini-la novamente. Temos que resolver toda vez a equação diferencial para a condição inicial diferente e sempre temos que fazer o gráfico. Não precisamos colocar os eixos x e y toda vez. Então isso podemos colocar aqui fora do laço for. Precisamos ainda colocar o comando hold on para que esta figura
seja segurado e os vários gráficos feitos um sobre o outro. E no final, nós colocamos o comando hold off para essa figura ser solta. Executemos e verificamos aqui os vários gráficos para as várias populações iniciais. Verifique que para populações muito grandes, a população cai até a população de equilíbrio. Para populações pequenas, ela cresce até a população de equilíbrio. E, obviamente, se a população iniciasse com 0, não haveria como essa população crescer. Espero que todos tenham entendido. Um grande abraço a todos e até mais.